Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial. Ele que fez a sua graduação pela Unimes em Santos em 1994. Ele fez a sua residência pela FOP de Piracicaba em 1999. Já é um cirurgião raiz, viu, gente? Ele tem mestrado pela FOP também de Piracicaba e fez um outro mestrado em medicina dentária na Universidade Católica de Viseu, em Portugal. E fez o seu doutorado pela USP aqui de São Paulo. Acho que tá certo, né, professor? Tá certo. Eu estou falando do professor Dr. Alessandro Silva. Meu amigo, um prazer imenso recebê-lo aqui no canal da Bucocast. Já há algum tempo que nós vínhamos tentando, né, essa agenda e hoje estamos aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, viu? Eu gostei do cirurgião raiz, porque é uma verdade. Eu fiquei lembrando agora, acho que poucos cirurgiões passaram por isso, né? Eu não sou da época do fio de aço, mas eu peguei a transição, né? Do fio para placa e parafuso. Mas tem uma coisa que eu fiz, e tem muitos cirurgiões aí que da minha safra devem ter visto, furar com furadeira. Né? Caraca. Isso era assim, era uma furadeira Black Decker mesmo. Né? Black Decker. Ela ficava numa caixa cheia de formaldeído, de pastilha de formaldeído. Então, para a gente poder utilizar na cirurgia, eu tinha que pegar essa furadeira, limpar o formaldeído com uma compressa úmida, e aí depois ia lá e furava para poder colocar o parafuso. Então, a gente tem um pouquinho de história para contar, né? Ô, professor, você falou, eu falei cirurgião raiz, obviamente, porque você está aqui desde 1999. Quem era esse pessoal de 99? Você lembra ainda? Minha turma, da né? turma de 99? Estamos com quase 30 anos. Os que estão vivos, né? Não, todo mundo tá por aí. Ó, eu sou da turma do Luizão, lá de São Luís, né? Do Eider, do Adriano Germano, que foi presidente do colégio, do Laureano, que é meu brother aqui também, do certo. Marcelo Marota Araújo, Marota. o Roger, o professor Márcio, que tá lá ainda hoje em dia, que Sim. foi nosso professor. Cara, Sim. tem muita gente. Da minha turma tinha a Sandra Sardinha, tinha a Liliane, que é lá do Espírito Santo. Quem mais? Aí tem outros contemporâneos, né? Tem o Alisson, né? Que também é lá do Sul. O Alisson, entrevistei ele agora recentemente, é o presidente foi? do Subrabuco. Foi da minha turma. Era a sua turma, legal, legal. E aí tem porque essa era a minha turma do mestrado, né? Sim. E aí tinha a turma do doutorado, que aí tinha Alexandre Trivelato, lá de Ribeirão, tem o Robson, que hoje está nos Estados Unidos, mas ele é de Goiânia. Você é natural de onde? De Eu Santos? sou natural de Santos. Santista. Isso. E me fale uma coisa, como que você entrou para bucomaxilo? Porque a odontologia é mais, assim, é uma escolha mais fácil, mas a bucomaxilo, você fala, cara, eu quero seguir carreira dentro da especialidade, quem que foi suas influências? E da odonto também, se tem alguma referência. É legal essa pergunta, porque, na verdade, é ao contrário, né? Como é que você escolheu a buco? Porque eu já queria ser odontologia, porque eu já queria ser cirurgião desde que eu sabia, desde que eu me conhecia por gente. Então, eu era pequenininho, eu sabia que eu queria fazer cirurgia. Eu só não sabia o caminho ainda, né? Então, eu não sabia se eu iria fazer medicina ou se eu iria fazer odontologia. Mas eu tinha certeza absoluta que eu queria ser cirurgião. E tinha alguém na família que já era? Ninguém da área de saúde, ninguém. E aí, na época, o meu pai, o sonho dele era que eu fizesse medicina, né? E é uma história engraçada, porque eu fui, no último ano do colegial, eu fiquei para escolher, né? Aí eu fui passar com um médico e eu pedi para poder falar, não, quero passar o dia com ele, né? E ver como é que é a rotina dele. E fui passar com um dentista e ver qual que era a rotina. Aí passei com os dois e nesse momento eu decidi, falei, poxa, eu quero fazer odontologia, eu não quero fazer medicina, né? Só que meu pai queria que eu prestasse medicina. Então ele ficou querendo que eu me inscrevesse e tudo, e aí eu me inscrevi na odontologia e não quis me inscrever na medicina. Então foi uma decisão pessoal, né? Aí passei em odontologia, tudo. No primeiro ano da faculdade eu já estava fazendo estágio em cirurgia, porque eu sabia que eu queria fazer bucomaxilofacial. Legal. Né? E aí é engraçado porque desde que eu comecei lá a faculdade, fui fazendo estágio na Buco, aí eu já participava de plantões no pronto-socorro em Santos, né? E fui caminhando devagarzinho, e eu já sabia que quando eu me formasse, eu ia entrar na especialidade, entendeu? Legal. A gente vai falar bastante sobre cirurgia ortognática nesse podcast, vamos falar sobre as cirurgias estéticas da face.
Então, você que está nos acompanhando pelo canal da Bucocast aí, a gente vai bater bastante nessa tecla aqui com o professor Alessandro Silva. Antes de nós entrarmos nesse tema, quero fazer um agradecimento especial à Traumec, que tem nos apoiado aqui no nosso canal da Bucocast. Estamos colocando o QR Code aqui no visor. Você que ainda não tem um representante ou não conhece o material da Traumec, você aponta o seu celular para o QR Code e, obviamente, você vai ser encaminhado aí para um dos representantes. O nosso agradecimento aí ao Paulo e ao César Caritá. Professor, a cirurgia bucomaxilofacial, ela engloba várias áreas, né? Quais áreas que você atua dentro da bucomaxilofacial? Tem muitas áreas, né? Na verdade, são subunidades da própria especialidade, bucomaxilofacial, e o meu core business, né? Onde que eu me dedico em cirurgia ortognática, em cirurgias da ATM, que isso envolve artroscopia, discopexia, prótese, né? A reconstruções, apneia e as cirurgias estéticas da face. Então, esse é o mix que eu mais me dedico. Isso não quer dizer que eu não faço fissurado, isso não quer dizer que eu não faça trauma, isso quer dizer que o meu foco foi nesse, né? E é o foco onde eu mais me encontrei, né? A minha paixão, né? Dentro da especialidade. Dentro da bucomaxilofacial, você começou pelas articulações ou começou pela ortognática? Eu tive eu até falei brincando com você, conversando antes, né? Sim. Eu tinha tudo para dar errado. Então, como profissional, porque eu me formei da faculdade, eu venho de uma família que nunca faltou nada, mas também não tinha luxo. Então, eu sabia que desde sempre eu tinha que correr atrás do meu prejuízo, né? Só que eu não tive orientação natural, porque minha mãe era professora do ensino fundamental, o meu pai trabalhava numa empresa estatal, então não tinha ninguém na família, nem enfermeiro. Então não tinha ninguém para poder me dar orientação nessa área de saúde. Mas Deus foi proporcionando pessoas que foram abrindo algumas portas, né? E eu sou muito grato, né? A quem me abriu a primeira porta, que foi o Dr. Antenor Araújo, né? Caraca. Que foi o Marcelo Marota, que foram os primeiros que acreditaram em mim. Então foi graças a eles que eu comecei a entrar na cirurgia bucomaxilofacial, né? E a partir do momento que eles abriram a porta, eu fui trilhando elas, né, e galgando os espaços. Então eu me interessei já na cirurgia na faculdade e aí depois foi com o Dr. Antenor, por isso que meu viés se tornou a cirurgia ortognática. Que ele é uma referência. Era uma referência em ortognática, Sim. né? Então, poxa, eu vi ele operando, eu falava, putz, é isso que eu quero para minha vida, né? Eu tive a oportunidade de fazer um podcast com ele agora no Copac. Nós tivemos no stand da Traumec lá e ele esteve por lá. A gente gravou um podcast, inclusive está no nosso canal no YouTube lá. Foram 15 minutos, mas assim, de muito valor. Algumas histórias que o senhor Antenor contou pra gente. A referência sua dentro da cirurgia ortognática, como que você construiu isso? Porque a cirurgia bucomaxilofacial, o cirurgião, né, para ele se tornar um cirurgião, ele tem que percorrer um caminho, né? Só que aí quando ele escolhe a cirurgia ortognática, as cirurgias de articulação temporomandibular, as ATMs, já é outra estrada, é outra caminhada, né? E você está dentro das duas principais, talvez, busca, né, dos alunos hoje de formação dentro da bucomaxilo, que é fazer ortognática e ATM. Como que você encontrou esse caminho? Você falou do Antenor Araújo, mas a referência, como que você construiu isso? Porque nós estamos falando de 25, 30 anos atrás, né? Como que foi essa trajetória? Então, eu lembro assim, na época que eu comecei, tinha um amigo meu, né, que é o Rubens, não sei se você conhece, o Rubens Guimarães, ele é lá de Taubaté. Eu acho que já ouvi falar no nome dele aqui, alguém deve ter citado. Nós começamos juntos, né? E ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci, né, na vida. Eu não lembro do que assunto que era, a gente estava discutindo alguma coisa de um procedimento, não lembro direito o que era o contexto. Eu sei que eu cheguei para ele e falei assim, Rubens, só que é só um detalhe. Aí ele virou para mim e falou assim, Alessandro, a odontologia só é feita de detalhes. E eu nunca mais esqueci, porque é uma verdade, né? Então, você não pode ficar refém da média. Você tem que fazer algo além da média, né? E quando você começa a pensar em cirurgia ortognática, você vai chegar em algum momento e você vai começar a enfrentar problemas articulares que vão impactar na sua estabilidade. E se você não começa a dominar o tratamento adequado da cirurgia da ATM,
você vai achar que recidiva é algo natural. Então, eu vou te dar um exemplo que aconteceu porque a minha formação em cirurgia ortognática começou com o Dr. Tenor, e eu tive outra pessoa muito importante na minha vida, que foi a doutora Felicia Ryan, que eu fiquei com ela durante 2 anos, foi meu fellowship nos Estados Unidos. E lá, a gente fazia artrocentese quando ninguém fazia no Brasil. Eu já fazia isso em 2004, já fazia artrocentese direto lá, né? Quando eu cheguei no Brasil, que começou a aparecer a artrocentese, eu via que os colegas falavam, não, é normal ficar com seroma, porque às vezes o colega ia fazer lá a artrocentese e extravasava soro fora da cápsula. E formava um seroma enorme, e eu via que eles passavam rolinho, né, para poder difundir lá todo aquele soro. E eu lembro que tinha um colega que falou assim, Alessandro, é normal fazer um pouco de seroma. Eu falei para ele assim, não é normal, porque eu operava junto com o David Poor e nunca ficava seroma. Se no dele nunca ficava, eu tenho que me basear pelo dele, não por esse. E aí, quando você vai para a discopexia, a pessoa fala assim, não, mas é normal ter um pouco de praxia, porque sempre vai voltar. Eu falo, pô, eu conheço cirurgião que opera e não fica com praxia o paciente. Então, eu não posso achar que a minha média é a pior. Eu tenho que achar que a minha média é a melhor. E se o cara consegue ter esse resultado, ele não é ter. Então, eu preciso só fazer igual. É só treinamento, né? Você pega ali, vamos fazer uma comparação básica ali. Quem que é mais habilidoso? O Cristiano Ronaldo ou o Neymar? Para mim é o Neymar. Ele é mais habilidoso, né? Sim. O Ronaldinho Gaúcho, ele é mais habilidoso. Mas quem é mais focado? É o Cristiano Ronaldo. Quem tem chance de suceder mais é o mais focado do que o mais habilidoso. Você falou na questão de reop, né? Você falou nesse ponto. Na época que você começou a operar, o número de reop, obviamente tinha menos cirurgiões, né? Mas acontecia como a gente vê hoje em dia, esse número grande de reop, vamos dizer assim. Então, a questão que eu te falo é o seguinte. Porque naquela época era um outro mundo, não tinha planejamento, era muito mais difícil, né? Vamos dizer assim. Era muito mais difícil. Ou seja, era para acontecer mais lá atrás, só que ao mesmo tempo tinha menos cirurgiões, né? Eu acho assim, como você aumenta o N, o número absoluto vai aumentar também, né? Então, se você tem ali um percentual de 10% de reop, sobre 1.000 é uma coisa, sobre 50.000 é outra. Então, vai aparecer muito mais, né? Hoje tem muito mais bucomaxilar no mercado, né? E eu entendo que a formação ela é cada vez mais deficitária. Então, eu entendo que hoje existe um índice maior de reop porque os fundamentos já são comprometidos desde o começo. Tá entendendo? Quais fundamentos são esses, do seu ponto de vista? Fundamentos de planejamento, fundamentos de preparo. Tem uma série de fundamentos que eles têm que ser respeitados. Então, deixa eu te dar um exemplo básico, né? Quando eu voltei dos Estados Unidos, uma coisa que me deixava doente era que eu ia para o centro, porque não tinha planejamento virtual na época, tá? Então eu ia para o centro cirúrgico e eu ia fixar a maxila lá, fixava a mandíbula e usar o guia. Aí eu pegava esse guia, ia testar na boca do paciente, ficava com báscula. Não estava totalmente passivo. Eu testava no modelo, estava perfeito. Eu falava, porra, aqui está perfeito e aqui não está. Alguma coisa aconteceu. Aí eu começava a pensar, bom, cenário número 1, movimentação dentária. Pode ser que entre o momento que eu moldei ao momento que eu operei, teve alguma movimentação. Não, mas eu moldei muito próximo da cirurgia. Então esse não é o problema. Segundo problema que pode acontecer então, a alteração da minha moldagem. Eu posso ter distorcido a moldagem e aí eu imputei um problema no gesso. Terceiro problema, eu posso ter também alteração na resina, porque ela tem uma contração de polimerização. Então, eu cheguei uma hora e falei assim, bem, então eu não posso, na minha cabeça, jogar esse erro para o centro cirúrgico. Porque senão, se eu começo a somar vários erros, eu vou somar um erro muito grande no final, que pode se transformar num reop. Tá entendendo? Então, veja como eu sou
Que muitas das vezes a conta não tá lá, né? Pois é, mas veja como eu sou assim, quase que doido por achar a solução do negócio. Eu fui falar com um grande amigo meu, que é Emílio Zanata, o cara é uma sumidade, né? Admiro muito, foi meu professor da faculdade, em ajuste oclusal. Então, pô, ele mexe com micrômetro, né? E eu falei, Zanata, como é que você consegue obter registros fiéis? Porque se você vai fazer uma coroa, ela tem que ser muito fiel para encaixar. Se você vai montar no articulador, tem que ser muito fiel. E naquela época, não tinha planejamento virtual. Então ele falou, Alessandro, eu tenho um curso disso, que eu dou para os protesistas. Eu falei, então eu quero fazer esse curso. Eu era o único bucomaxilo. E eu fiz um curso, junto com os protesistas, em como obter fidelidade nas minhas moldagens, como manipular adequadamente os materiais e como montar no articulador com fidelidade para que eu não fosse imputar esse erro lá no centro cirúrgico. Então, o que acontece? Quando você começa a negligenciar as etapas importantes, vai chegar uma hora lá no final que vai dar um problema, né? Então, fazendo um paralelo, né? Eu rompi o ligamento do meu joelho jogando bola com meu filho de 7 anos de idade, junto com outro menininho de 5. E aí eu fui dar um drible do menino de 5 brincando, rompi o joelho sozinho. O menino falou assim, ô tio, desculpa, eu não encostei em você. Aí eu falei, não, pô, rompeu sozinho. Quando eu cheguei em casa, eu falei pro meu filho, né? Filho, aonde que eu rompi o meu ligamento do joelho? Porque eu queria ensinar para ele alguma coisa. Ele falou, pai, você rompeu lá no canto da quadra na hora que você foi dar o drible no menino. Eu falei, não, eu rompi ao longo da vida. Ali foi a marretada final. Eu já fui causando fissuras nesse ligamento ao longo da minha vida, porque eu não fazia um preparo físico adequado, eu me lesionava e não tratava, eu não fazia um fortalecimento muscular. Ali só foi a gota no copo cheio. Então, quando você fala de um reop, muitas vezes não foi só no centro cirúrgico. Esse problema já começou na aquisição dos registros, em ouvir o paciente, no planejamento, na execução no acompanhamento, né? Entender que às vezes é um paciente que tem bruxismo, que ele tem que ser controlado no pós-operatório, porque essa força muscular muitas vezes ela volta antes mesmo de ter uma consolidação óssea. Então você vê que são muitos fatores que você vai falar assim, o que leva a um reop? É muita coisa. Mas se a pessoa não está atenta a todas as etapas, fatalmente o índice dela vai aumentar. O grande problema, Ismael, é que o profissional ele não está preocupado em achar a causa do problema. Ele está preocupado em resolver o problema. Você tem que estar mais preocupado em achar a causa do problema porque ele já existe. Para depois você, resolvendo a causa, você nunca mais vai ter esse problema. Deu para entender? Sim. Porque se eu estiver preocupado em só resolver o problema, eu vou estar a minha vida inteira só resolvendo o problema. Você falou sobre a formação. Como que você vê a formação do cirurgião bucomaxilofacial hoje, né? Você fez residência e que, por sinal, uma referência, né, dentro da bucomaxilo, uma FOP. Mas hoje a gente tem especializações e que o colégio também está tentando se adequar a algumas delas dentro de um formato que seja aceitável na formação do bucomaxilo. Mas como que você vê a nossa formação hoje e até o futuro da formação do bucomaxilo, professor? Olha, eu acho que tem muita coisa que... Tem um ditado que fala nada se cria, tudo se copia, né? Então, a gente tem aí um tipo de formação que já existe há muito tempo. Então, você falar que nós fomos pioneiros nessa forma de formação, não. Nós seguimos um modelo que já era instituído aí, o modelo americano. E tem outros que seguem o modelo europeu. A gente conversou, na Europa faz medicina e depois vai fazer bucomaxilo, o que eu não acho que é o modelo ideal, né? O modelo ideal é você fazer odontologia e depois você vai fazer uma residência consistente. O grande problema é que eu lembro que, sei lá, 20 anos atrás eu trouxe para o Brasil o Thomas Indressano, que é uma sumidade, foi um dos meus mentores nos Estados Unidos, né? E eu senti uma certa dificuldade na época para ele, para dizer como é que era a formação do bucomaxilo no Brasil.
Porque eu cheguei para ele e ele perguntou, como é que você se torna especialista no Brasil? Eu falei, well, né? Tem algumas formas. A primeira é você fazer uma residência em que você vai cumprir lá uma carga horária estabelecida que nem é igual aos Estados Unidos, hein? Porque nós aqui, o mínimo estabelecido é 8.640, que são 3 anos. Lá é 10.520, que são 4 anos. Então aqui, pelo nosso top, já é inferior, né, em termos de carga horária. Tanto é que existe um programa, né, de aumento dessa carga horária para que a gente fique de forma igualitária, né, nos países latino-americanos e nos Estados Unidos. Mas eu cheguei para ele e falei, bom, tem essa forma, através da residência, tem uma outra forma que é através da especialização, que já não são 8.000 horas, são 1.000 horas, e quando for, né, porque às vezes nem aparece. E tinha na época, que hoje não tem mais, uma terceira forma que o cara fazia lá um mestrado laboratorial, nunca entrava no centro cirúrgico e saía com o título de mestre, né, de especialista. O CFO acabou com essa terceira via, porque ela existiu numa época, né? Então, tinham alguns programas que eram programas de pós-graduação, que era basicamente focado em pesquisas laboratoriais, né, in vitro e sem atividade clínica, e também conseguia essa formação. Então, o problema ele vai se tornar insolúvel se você não tiver uma padronização. Então, tem que existir uma padronização, tá? Essa padronização em termos de carga horária, em termos de corpo docente e de avaliação do programa. Seja residência ou... Ela tem que ter uma padronização. A padronização são 8.640, então que seja uma especialização, mas que ela cumpra essa carga horária. Está entendendo? Sim. Então a pessoa pode ir pelo modelo em que ela presta um concurso e passa, uma faculdade pública, ou ela vai pagar num curso em que ela vai cumprir a mesma carga horária. Poxa, como é que eu posso entender que para eu ser dentista, se eu posso me formar numa faculdade particular, eu posso me formar na pública, a carga horária é compatível, concorda comigo? Por que na pós-graduação não é? Tem um detalhe aí muito importante nessa questão da carga horária. Mas você sabe que a gente já debateu várias vezes esse tema aqui com alguns colegas, e uma não me lembro o nome, né, do entrevistado que eu tive aqui, disse o seguinte: olha, eu fiz especialização, o meu foco na bucomaxilo sempre foi a cirurgia ortognática, e a residência ela tem trauma, ela tem, enfim, né, uma carga horária muito maior. Então eu fui buscar a formação na especialização, que é o que dava para mim por conta do tempo, eu não tinha condições de me dedicar à residência, voltado pensando na cirurgia ortognática. E fui acompanhar equipes de cirurgias que tinha volume de cirurgia. Então, durante a minha formação, eu participava de estágio, estava sempre com essa equipe e tal. E hoje eu tenho uma boa formação em cirurgia ortognática, que é o que eu estava buscando. Então, eu vejo que se você tem esse foco e se você tem uma boa equipe, às vezes você estar inserido numa boa equipe de cirurgia ortognática, às vezes é muito mais interessante do que uma residência, que muitas das vezes o residente vê uma cirurgia, 2, a cada não sei quanto tempo. Eu não, eu me dediquei exclusivamente para a cirurgia, enfim. E ela fez essa conclusão. Eu até achei coerente, né? Mas quando você fala, por exemplo, do trauma, que alguns colegas vêm aqui e falam, pô, o trauma ele é um caminho para a cirurgia bucomaxilofacial, você fica meio que, pô, faz sentido, eu não sou especialista, mas todo mundo bate nessa tecla. Mas o que ela falou também fez sentido, quando você visa uma área, porque você não vai tratar patologia, você não vai tratar tumor, você não vai tratar, que a residência lá é muito mais ampla nessa questão de... Aí eu fiquei na dúvida sobre especialização e residência nesse modelo, entendeu? Então tá, então eu vou te fazer uma consideração minha. Você é da área de comunicação, correto? Sou da comunicação. Então, imagina que eu vou chegar para você, tá? E vou falar para você o seguinte, veja, eu quero que você escreva para mim um livro, mas eu não vou te ensinar a você ler e escrever. Você não vai saber ler, mas eu quero que você escreva um livro. Você vai conseguir escrever bem esse livro? Não. Você não vai ter o fundamento básico para isso.
Você é da área de comunicação. Se você não tivesse passado pelos conceitos que você teve na faculdade, você teria desenvolvido bem a sua comunicação? Você fala, eu acho que não, Alessandro. Ah, mas o Bill Gates, ele não fez faculdade. Aí eu falei, tá, filho, isso é uma conversa que eu tive com meu filho, né? Não que você seja meu filho, né? Mas eu falei, tudo bem, mas ele passou em Harvard e ele não fez a faculdade. Então passa primeiro em Harvard e depois você pode não fazer. Ele é um outsider. Não dá para você se basear pela média. Porque se for assim, todo mundo que não faz faculdade vai ter as condições plenas de suceder bem, né? Então, o que ela falou não tem coerência, porque falta fundamento. Para quê? Para desenvolver na maestria a especialidade. Eu concordo com uma coisa, que quando você sai da residência, nem sempre você está preparado para fazer procedimentos avançados, que cirurgia ortognática é um procedimento avançado. Sim. E você vai procurar e correr atrás. Você sai da residência sabendo fazer tudo com maior tranquilidade? Não. Como você sai da faculdade na área de comunicação sem conseguir ter a maturidade de fazer tudo com muita maestria. Mas você vai correr atrás porque você teve os fundamentos básicos para aquilo. Então, veja, são modelos que já foram testados em outros países. Não dá para você pegar e querer achar justificativa para algo que você não fez. Para você, a residência é o caminho? Não para mim, para o planeta. Porque, veja, eu posso falar para você assim, Alessandro, para mim a residência é o caminho. Eu vou falar, olha, depende pelo que você quer. Tem alunos que vão me procurar para fazer estágio comigo. E aí eu vou conversar, ver qual que é o objetivo de vida, tudo. E ele quer fazer cirurgia bucal. Somente cirurgia bucal. Eu falo, cara, vai fazer especialização. Para que você vai fazer um curso tão extenso, sendo que você não quer se aprofundar muito? Você quer nadar na piscininha, onde dá pé. Não, eu quero ir para alto mar. Aí você fala, tá, mas eu nadar cachorrinho, tá, dá para nadar em alto mar? Dá. Mas você vai correr um risco maior de você se afogar do que você já treinar pensando numa travessia. Concorda comigo? Então, se a pessoa ela quer executar o escopo da especialidade, o modelo é a residência. Se ela quer executar procedimentos avançados, o modelo é a residência. Se ela quer executar procedimentos ambulatoriais, quem sabe? Especialização pode suprir. Agora eu vou entrar um pouquinho mais adentro com você na formação, que você está sendo bem direto nas suas respostas com relação ao modelo de formação do cirurgião bucomaxilofacial. Mas agora a gente tem um problema bom dentro da especialidade, né? E que você é uma referência nisso, que são as cirurgias estéticas da face. E que parece que essa formação ainda ela não está bem desenhada dentro da nossa especialidade, ao meu ponto de vista, de congressos e debates que eu acompanhei. Então, eu não sou um especialista para falar sobre isso. Mas quando eu entrevistei alguns colegas e feito essa pergunta, parece que ainda não tem um modelo de formação e que a especialidade abraçou ou esses pacientes acabou caindo no colo da especialidade. Não sei como que você vai dizer essa ligação da cirurgia estética da face com a bucomaxilo, porque há alguns colegas que, por exemplo, você tem aí algumas áreas que você atua, que eu gostaria até que você me dissesse antes, dentro das cirurgias estéticas da face, que alguns colegas não se atrevem a fazer porque eles entendem que isso está... que a autoridade está na mão de um cirurgião plástico, de um outro médico, um otorrino, enfim, né? Mas antes de eu fazer a pergunta, quais são as áreas que você atua dentro das cirurgias estéticas da face? Então, da mesma forma que na bucomaxilo, né, você acaba tendo uma formação geral, mas você vai se dedicar a algumas, né, em específico. Então, tem profissionais que eu admiro muito o trabalho, né? Na patologia tem o Caroli, né? Tem vários outros que, com certeza, têm um volume muito maior do que o meu e vão executar melhor até, né? Isso não quer dizer que eu não executo. Isso não quer dizer que eu executo mal. Mas ele tem uma rotina maior. Sim. Então não dá para você estabelecer uma rotina ampla em tudo. Porque quem foca em tudo não foca em nada, né? Então você tem que ter o seu microfoco e falar, não, o meu core business é esse. É isso que eu vou me dedicar.
porque nisso alguém pode fazer igual. Melhor não vai fazer, né? Ok. Então, nas cirurgias estéticas da face, aonde que eu procurei focar? Que é onde que eu me identifico mais, né? Neck lift, facelift, bléfaro, implantes faciais, lipoenxertia, né? Frontal lift, eu gosto. Rino foi algo especial que eu falei, esse aqui gosto de fazer algumas coisas, mas qual é? Porque o nosso compromisso tem que ser com o paciente e não com a sua vaidade. Então, se eu tenho colegas que fazem melhor, ele vem somar junto comigo, eu quero operar com ele, porque eu quero garantir um bom resultado para o meu paciente, né? Então, a pergunta objetiva, qual é o foco nas cirurgias estéticas que eu atuo facelift, neck lift, né, que são as platismoplastias, aí envolve lip lift, envolve enxertos de gordura, preenchimentos, implantes faciais, bléfaro e frontal lift. Eu deixo reservado um pouquinho duas que eu não executo muito, que é otoplastia, né, e rino. Então vem a pergunta, como que você enxerga a formação? Obviamente você buscou formação dentro dessas áreas. E como que nós podemos nos preparar para poder realizar esses procedimentos? Alguns colegas fazem um tipo de procedimento só e se dedicou a implantes faciais, por exemplo, enfim. Mas a Bucomaxilo está abraçando, né? Você tem uma referência do FaceSteam, né? Que é um congresso voltado para cirurgias estéticas da face. Enfim, eu queria que você falasse sobre isso. Como que nós vamos nos preparar? Como que é a formação? Alguns colegas dizem, olha, você faz 3 anos de residência e mais um ano você se dedica às cirurgias estéticas da face. Enfim, parece que esse modelo de formação ainda não está muito bem claro. Eu queria a sua opinião, que eu acho que é bem importante, porque você é uma referência também dentro dessa área. Eu vejo o seguinte, né? Eu acho que o brasileiro ele quer sempre pegar algo que já existe, criar uma outra roupa e dizer que tem algo novo no mercado, né? E isso de uma forma geral, né? Existem algumas coisas e assim, eu sou até mal interpretado, mas como você falou, Ismael, eu sou o pragmático no que eu acredito, né? Até que me provem que eu estou errado e eu estou aberto a isso. Mas harmonização orofacial é uma especialidade da odontologia. Ok. Certo? Isso surgiu com a odontologia? Não. 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 Sempre existiu Sempre na cirurgia existiu. plástica, na dermatologia. Sim. Tá? Óbvio que aumentou o N de cirurgiões, se estudou muito em pós-graduação, muitas pessoas se dedicando a estudo de produtos, e houve um desenvolvimento, mas é algo que sempre existiu. Então não dá para chegar e falar assim, surgiu a harmonização. Não, calma aí, gente. Isso já é um modelo já validado e já existia há muito tempo, só que se popularizou mais com a odontologia, né? Que, por sinal, dentro da odontologia, a harmonização facial, ela se tornou a maior... isso foi o presidente do CFO que falou num congresso lá em Sim. Salvador. No volume de todas as áreas da odontologia, a harmonização é a que está mais lá em alta. Na Exato. odonto é essa. Exato, né? Mas também, veja, tudo na vida, o cunho é óbvio que a gente vive de proporcionar bem-estar para o indivíduo, né? Para o paciente. A ponta final é o paciente, que pode ser um bem-estar físico ou psicológico, né? Então ele pode ter um bem-estar físico de ele não ter mais dor, ele ter mais qualidade de vida, ou um bem-estar psicológico em que ele vai ter uma melhor da autoestima e também vai ter uma melhor qualidade de vida. Mas quando você leva em consideração as cirurgias estéticas da face, ora, não tem nada de novo, concorda? A cirurgia plástica, o otorrino, já fazem isso há tempos e pequenas variações de técnicas vão surgindo. Quando você leva nesse cenário, Ismael, o que acontece é que a gente tem que entender que já tiveram modelos que foram testados e eles funcionaram. Não dá para eu poder pensar numa formação de um profissional que vai fazer cirurgia sem que ele tenha uma formação básica de cirurgia. Então você fala, olha, eu vou pegar um profissional que ele faz endodontia.
E agora ele vai fazer cirurgia estética da face. Falta fundamento. Porque o profissional ele está apto para fazer um procedimento quando ele está apto para tratar as complicações oriundas desse tratamento. E é engraçado você falar isso, eu não quero que você perca seu raciocínio, que a gente tem, a agência Agape, a gente tem alguns eventos, alguns cursos que nós organizamos. E entre um desses cursos a gente tem o dos implantes faciais, que a gente organiza também. E nesse curso que nós organizamos, entre um deles, se inscreveu um ortodontista. Porque ele queria entrar nessa área das estéticas da face. E aí ele foi fazer um aumento, eu estava na cirurgia. E aí, se você fizer a incisão aqui, né, não tiver o lugar certo, na hora de você fechar, você tem dificuldade. E foi o que aconteceu, né? Claro. Em algum momento, descuidaram, ele foi lá e... Tum, a chance de deiscência é enorme. Errou o lugar. E é hora de fechar, porque aí você tem que... É. Eu não entendo, mas eu senti o ambiente lá e era um ortodontista. Então, assim, o que você está falando é exatamente isso. Agora, a pergunta é, como a gente separa isso? Porque o bucomaxilo, ele é cirurgião, dentista. Sim. O ortodontista, ele também é um dentista. Então, assim, como que a gente divide essa fatia do bolo para que a gente tenha isso bem segmentado para o paciente entender quem é quem, por exemplo? Então, para mim isso é muito claro. Você tem que ter base fundamentada de técnicas cirúrgicas. Tá? Eu tenho que aprender a base. A base ela envolve diagnóstico, ela envolve farmacologia, ela envolve técnica cirúrgica, ela envolve complicações. Se eu tenho essas bases fundamentadas, você concorda comigo que uma infecção no implante facial é uma infecção que eu vou ter de uma origem dentária, que eu vou ter. Eu tenho que saber tratar infecções, né? Óbvio, de origens diferentes, mas são infecções. O ortodontista não está habituado a tratar infecção, né? Aí a gente tem que chegar e falar assim, poxa, mas ele tem interesse de fazer isso. Então ele tem que ter uma base para que proporcione ele, minimamente, a tratar das complicações que esse procedimento pode ter. Porque eu já tive implantes que infectaram e eu tive que tirar, tratar o sítio cirúrgico e depois recolocar. Então, ele tem que ter essa base, né? Olha, é mais ou menos como se eu fosse um endodontista e eu falasse, não, mas eu não quero passar pelo curso de endodontia. Eu só me ensino a mexer no microscópio, porque aí é o suficiente para poder fazer ainda. Como é que eu vou chegar no microscópio, sendo que não tenho a base do tratamento endodôntico, né? Entender quais são os micro-organismos que estão lá, entender como que eu vou sanificar aquele canal, entender dos materiais obturadores. Não, eu só quero colocar e acabou. Eu sou contra, tá? Eu sei que o mercado vai se ajustar, né? Ele vai se equilibrar em algum momento, mas eu acho que... E eu não estou nem dizendo que essa formação básica tem que vir da residência. Ele tem que ter uma formação básica mínima de cirurgia para ele poder evoluir, né? Quando você fala de cirurgias estéticas da face, né, a pergunta que você me perguntou é como que você acha que os profissionais têm que se posicionar em relação a isso? Olha, nos Estados Unidos isso é pacificado. O bucomaxilo executa a cirurgia estética da face. E eu vou te dizer uma coisa. Se existe algum problema, veja, em o bucomaxilo fazer cirurgia estética da face ou não na área médica, é puramente financeiro. Porque teve uma reportagem falando assim, não, porque os dentistas, e aí generaliza, né? Os dentistas estão querendo entrar para a cirurgia estética da face pelo motivo meramente comercial. Qual que é o problema? De você executar um serviço, dar resultado para o seu paciente e ser remunerado por isso. Ou tudo tinha que ser filantropia? Ou você acha que os médicos vão fazer cirurgia plástica e da cirurgia plástica eles só vão cuidar de queimados? Não, 90% deles não vão cuidar de queimados. Eles vão cuidar de quê? Prótese de silicone, cirurgia estética da face. Área estética. Área estética. Porque eles vão querer ser remunerados por isso, né?
Então, o problema não é a remuneração. O problema é você entregar o que você promete. Esse é o problema. Porque as pessoas falam de marketing muito, falam, o cara é marqueteiro, né? Como se fosse pejorativo isso. Eu acho que é um problema quando você faz uma propaganda de algo que você não entrega. Agora, quando você faz a propaganda de algo que você entrega, não tem problema nenhum. Eu lembrei agora daquela história do Romário. Lembra que ele estava jogando, não lembro qual era o time, e aí ele queria ir para o Carnaval, para o Brasil. Aí o técnico, ele foi lá pedir para o técnico. Barcelona. Era Barcelona, eu acho, Barcelona. né? Pediu para dispensar ele, Se né? ele fizesse, Se você fizer 2 gols. 3 gols, acho que foi. Acho que era 2, ele 2 fez gols. 3. Ele fez 3, acho que foi isso. Tirou a camisa e falou: tá lá. É. Ele entregou. Sim. Então eu acho que não tem problema nenhum, desde que você entregue o que você prometeu. Entendeu? E quando você fala do ponto de vista das cirurgias estéticas da face na odontologia, aí você tem 2 aspectos: o aspecto técnico-moral e o aspecto legal. Tá? Se eu falo do aspecto legal, aí é uma discussão de metro, porque eu tenho uma lei que é a 5081, que é uma lei do Senado de 1966, que é uma lei federal, em que ela estabelece que o cirurgião dentista ele pode executar qualquer procedimento oriundo dos cursos de graduação e pós-graduação. Ora, se eu fiz um curso após a minha graduação, que é um curso de pós-graduação, e eu estou capacitado por isso para fazer esses procedimentos. Esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto é que a resolução 230, que é uma resolução do CFO, e eu respeito muito o Cláudio, respeito muito, né, o presidente do CFO, ela não pode ser superior a essa lei. Então existe um gap aí conflitante entre essas 2 leis. Tá? Isso do aspecto legal. Então isso não está totalmente pacificado. Está, né, pacificado de uma forma geral, mas não é algo que é um ponto comum. Do ponto de vista técnico-moral, desde que você tenha uma formação de carga horária compatível com aquele procedimento, você pode executá-lo. Então, vamos fazer um brainstorm aqui. Tá? Eu estava falando com um colega cirurgião plástico e eu cheguei para ele e perguntei para ele, falei, qual que é a sua formação em cirurgia plástica? Ele falou, 10.000 e poucas horas. Eu falei, tá bom. E desse período que você tem aí de formação, quantas horas você acha que você já se dedicou em face? Ele falou, Alessandro, sei lá, umas 1.000 horas. E dessas 1.000 horas em face, quantas horas você teve na sua residência dedicada exclusivamente à cirurgia estética da face? Ele, isso varia muito de acordo com o programa, né? Mas eu vou falar, sei lá, 500, 700. Eu falo, tá, eu tenho mais de 8.000 horas só em face, porque eu não faço outra coisa. Você está dizendo que eu sou lobotomizado. Eu não consigo, em 8.000 horas, aprender algo semelhante ao que você aprendeu em 1.000 horas. E eu acho que tem um diferencial aí, não sei se faz sentido eu ouvir isso no congresso. Não é formação. Você tem tanto tecido mole como ósseo, né? Duro. O cirurgião, não sei se o plástico ele tem não tem essa, não tem essa expertise no sentido do tratamento. Do tratamento. Né? Então, a gente tem carga horária, tá? E aí eu vou fundo. Qual é a... Se a gente quiser ir a fundo nisso, aí eu falo, tá bom, então o dermato não pode fazer, né? Ele pode, porque ele é médico. Qual que é a formação dele? Cirúrgica. Não, tem que fazer cirurgia geral antes. Eu falo, tá. E o otorrino, ele fez cirurgia geral antes? Então, vamos ser honestos, né? Não é técnico. É reserva de mercado. Reserva de mercado. Reserva de mercado. Tá? Então, eu entendo que a ponta final sempre foi e sempre será a sociedade e o paciente. Essa é a ponta final de tudo. Se a gente começa a esquecer isso, vira uma terra sem lei, né? Então, a gente tem que fazer o melhor que nós podemos fazer, como Cortella já disse, né? Dentro das condições que nós temos naquele momento. Mas, dentro disso, eu tenho que ser responsável pelos meus atos, eu tenho que ter uma formação básica mínima. Entendeu? Essa analogia que você fez do tempo de hora
do cirurgião plástico no contexto geral, porque ele estuda várias áreas, né, da cirurgia plástica num todo do paciente, e face, né, em tempo de face. A gente ganha de lavada, né? Essa que é a grande verdade, né? Mas aí você fala assim, poxa, Não tem nem discussão. todo mundo vai ter esse tipo de formação? Não, mas... E aí eu volto a dizer um outro problema, né? Estava conversando com esse colega, ele falou para mim assim, Alessandro, eu vou abrir um curso, porque está tendo essa demanda na medicina, né? Para as cirurgias estéticas da face. Então ele falou assim, eu vou abrir um fellow só para cirurgia estética da face. Eu falei, poxa, interessante. E como é que vai ser o teu grau de seleção? Ele falou, meu grau de seleção vai ser uma prova que eles vão fazer. Eu falei, cara, então vamos fazer o seguinte, faz um duplo cego, você não sabe que vai fazer prova, e abre essa oportunidade para os bucomaxilus prestarem. Se eu tirar uma nota maior do que o médico, eu posso entrar? Ele falou, não, não pode. Não é conhecimento. Se for conhecimento, deixa entrar. Não, não pode, porque não é médico. Então, o objetivo não é o paciente? Você não quer ter o melhor profissional, mais dedicado, com mais conhecimento, para tratar da ponta final, que é a sociedade, que é o paciente? Então não é. É financeiro. De uma ponta e de outra. Dá para entender? Então vamos ser honestos. A hora que quiser sentar e falar é objetivamente formação, que seja igual para ambas as pontas. Dentro da medicina e da odontologia. Tem que se cumprir uma carga horária mínima X de carga horária e uma prova única para todo mundo. E vamos homologar um título único para todo mundo. Beleza. Aí estamos começando a conversar em que a ponta final é a sociedade. E o paciente. Deu para entender meu ponto de vista? Sim, sim, perfeito. Quando você tem uma fratura de face, né, porta do hospital, o cirurgião plástico, ele reconstrói? Ele vai ter dificuldade, porque ele não teve formação básica disso. Mas ele pode, né? Tem cirurgiões plásticos que operam super bem, porque tiveram lá a formação e pode fazer. Mas sabe por que ele não quer fazer? Porque ele não quer sair de noite de casa, de madrugada, no Natal e no Réveillon, para tratar um cara que está bêbado e teve fratura de face. Que normalmente o bucomaxilo que é chamado. Exato. O Joe Nayanto, ele chegou para mim, ele tem uma frase dele que ficou, né, célebre, né? Ele falou, ninguém pergunta se eu sou dentista quando tem uma fratura no dia 24 de dezembro, à meia-noite, e tem que ir para o centro cirúrgico operar o paciente. Mas todo mundo pergunta se eu sou dentista na hora que eu tenho que fazer a remoção de uma pelinha para uma blefaro. Então, não é formação. Né? É mercado. Porque se fosse isso, então se faça plantão. Então, absorve tudo. Mas não é. Porque quem é que quer ficar dando plantão no SUS para tratar fratura? Os objetivos são outros. Eu acho o seguinte, a gente não pode esquecer qual é o objetivo final. E eu tenho que ser consciente e eu tenho que ser honesto com os meus princípios. Então, o meu princípio é esse, a ponta final à sociedade. Então, eu tenho que procurar a melhor formação possível para que eu ofereça o resultado melhor para a sociedade, para o meu paciente. E é por esse motivo que eu fui ficar com o Dr. Antenor, é por esse motivo que eu fui ficar com a Felícia O'Ryan, porque eu falei, quem são as pessoas que eu posso me espelhar? Eu quero ser essa pessoa no futuro. Então, eu vou procurar essa formação. E aí eu volto a falar lá atrás, poxa, por que você foi fazer ATM? Né? Porque eu verifiquei que eu precisava complementar com algo para dar estabilidade para a minha cirurgia ortognática. E por que eu fui fazer cirurgia estética da face? Porque é inadmissível eu não pensar em estética num procedimento que é funcional e estético. Os pacientes eles procuram a cirurgia ortognática com um cunho estético. É óbvio que procura. E se eu não consigo oferecer um algo a mais, eu vou estar me acostumando com a média. E eu não quero ser média. Entendeu? Quanto tempo podcast, Isaac? 55 minutos. Você vai voltar aqui, viu? Não vai... Não vamos... Porque eu sou muito polêmico, é? Não vai ter que voltar. Um podcast só não cabe tudo dentro de um único podcast.
Você que não é inscrito no nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreva no nosso canal no YouTube. Estamos colocando aqui, para você que ainda não é inscrito, estamos aproximando ali perto dos 6.000 cirurgiões no YouTube. O Instagram, onde você vai poder compartilhar alguns cortes aqui do Dr. Alessandro Silva. Estamos chegando próximo de 12.000 cirurgiões. Enfim, participe conosco aí, deixe seus comentários, né, e se inscreva no nosso canal. Professor, o cirurgião, quando tem um trauma de órbita, o bucomaxilo, ele reconstrói a órbita e na hora de finalizar, entra o plástico ou é ele que finaliza essa... Você já sabe a resposta, né? Então é difícil você... assim, eu acho que nós estamos numa corrida que ela é longa ainda, no meu ponto de vista. Eu não sou da especialidade, mas a gente vendo tudo que está acontecendo. O Cláudio Miaki, nós gravamos um podcast com ele, acompanho tudo que está acontecendo dentro do CFO, e dentro dos congressos também, obviamente não mais que vocês, mas eu acho que no final das contas esse jogo vai acabar acontecendo o que aconteceu com a harmonização quando a odontologia começou a atuar, que também foi muito difícil no começo, né? Mas a formação, eu acho que a gente precisa... Eu acho que a bucomaxilo tem que trabalhar é que as cirurgias estéticas é o bucomaxilo que tem condições de tratar. Eu acho que nós começamos a ter problema quando isso fica aberto dentro da odontologia no modo geral. Como, por exemplo, nesse curso de implante que eu participei, tinha 2 médicos, tinha um torrino e tinha um dermato que também pagou maior pau para fazer implante facial. E os caras eram médicos. Exato. Então, esses caras também estão sujeitos a fazer barbaridade se eles não tiverem formação cirúrgica. Não sei se faz sentido o que eu estou falando. Exatamente. Só que, veja, a questão principal é que as pessoas depositam uma expectativa muito grande numa entidade que é muito séria, né? Que é o Colégio Brasileiro de Cirurgia. Mas a gente do colégio não tem poder de legislar. Esse poder é dos órgãos de classe, né? Do CFO. Esse entendimento tem que vir do conselho, né? E aí, nós temos um entendimento, né? Nós entendemos que tem que seguir uma linha de formação, né? Essa linha de formação tem que ter uma base muito sólida em cirurgia. Então, eu não sei que modelo que vai sair, né? Eu não sei de que forma que vai sair. Eu acho que nós não podemos perder os princípios. O princípio eu volto a falar, isso eu já falei várias vezes, o princípio é a sociedade. É o paciente que vai receber aquele tratamento. Toda a formação do profissional tem que estar visando a proteção do paciente. E, para isso, ele tem que ter uma formação condizente para isso. Quando você fala de reserva de mercado, ela acontece dentro da medicina. Quantas vezes os congressos, antigamente, de cirurgia plástica não aceitavam otorrino? Fizeram de tudo para não aceitar. Hoje, os otorrinos operam muito, muito bem nariz, muito, muito bem facelift, outras áreas. Então, existe um problema internamente também, de áreas que são afins, né? Plástica, otorrino, dermato, oftalmo. Quem que faz uma blefaro boa? É o óculo palpebral, com formação em oftalmo, ou é o plástico? Quem é que faz uma cirurgia estética da face melhor? É o otorrino, com formação em cirurgia estética da face, ou o cirurgião plástico? Né? Quem faz uma tiroidectomia melhor? É o cabeça e pescoço? É o otorrino ou é o plástico? Então, existem áreas também limítrofes que existe ali uma certa de reserva de mercado, né? E tudo é financeiro. Veja, tudo é financeiro. O paciente... Quando começa a faltar paciente na clínica privada, eu te garanto, melhora a economia. Vai ter um monte de seio, de prótese de silicone e lipoaspiração. Isso é arroz com feijão. A clínica está cheia. E isso serve para outra ponta também, né? Veja, a harmonização orofacial, ela deu uma guinada da odontologia porque estava no marasmo da odontologia. Então, ela deu um ânimo novo, né? Na odontologia como um todo. Só que tem um outro problema. Tem muito aluno de graduação que entra na faculdade já querendo fazer harmonização
e só está querendo saber de preenchedores esse primeiro dia de aula. E quando termina e recebendo o título de dentista, não sabe nem o que é dente. Fala, dente? Que história que é essa, né? Dente. Ele está na boca, né? Então, é um problema. Nós temos isso também. E é interessante o que a gente está discutindo aqui, que quando a gente começou a fazer campanha de tráfego pago lá na agência, o cirurgião falava assim, olha, eu estou buscando paciente de cirurgia ortognática. E nós startava a campanha procurando paciente com deformidade, enfim. Só que aparecia paciente de siso. Aí o cirurgião dizia assim, cara, tá vindo paciente de siso. E eu não fiz. Nós não estamos fazendo campanha de siso. E no começo, a gente ficava assim, caramba, a gente tá vindo paciente de siso, tá vindo paciente de siso. Mas por quê? Porque o paciente já entendeu, porque ele pesquisava cirurgião bucomaxilofacial. Então, como dentro da nossa campanha a palavra cirurgião bucomaxilofacial ela estava atrelada à cirurgia ortognática, cirurgia TM, quando o paciente pesquisava pelo siso, ele pesquisava quem? Cirurgião bucomaxilofacial. Então, o paciente hoje ele entende que o melhor profissional para fazer extração de siso é o bucomaxilo. Então, no meu ver, eu acho que é só questão de tempo. O paciente vai começar a entender que o bucomaxilo é o cara ideal para fazer cirurgias associado à face, porque ele entende dessa... Eu vejo assim, sabe? Quem que vai demorar, mas eu acredito que isso vai acontecer no futuro. Eu tenho um ditado que é o seguinte, quem é o melhor profissional para executar um procedimento? É o que está melhor preparado. Não importa se ele é médico ou dentista. Perfeito. Não Verdade. importa. E quem que é o melhor para fazer cirurgia ortognática? O que está melhor preparado. Se ele teve a formação. Tanto é que teve um colega uma vez que falou para mim que tem um... Eu posso estar errado em algum termo aqui, mas diz que tem um cara que se especializou de tal forma em fazer uma cirurgia minimamente intervencionista, né? Para algum procedimento, não sei se era cateterismo, né? Alguma ablação no coração, que a formação dele era clínica geral. Ele não tinha formação em cardiologia. Mas ele se especificou muito naquele procedimento e virou uma referência, né? Então, o que eu falo é o seguinte, de novo, a ponta final sempre tem que ser o melhor tratamento possível para o paciente. E quem está capacitado para isso? Quem tiver a melhor formação. Não importa se é bucomaxilo, não importa se é um médico, importa que o profissional ele procurou essa formação e ele se dedicou para aquilo. E aí ele vai oferecer o melhor resultado possível. Entendeu? Nós vamos voltar a falar sobre esse tema das cirurgias estéticas da face num próximo episódio. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, porque esse é um tema que a gente está participando bastante de eventos, de congressos, e eu sei que você é uma grande referência, além das cirurgias ortognáticas e ATM, com relação às cirurgias estéticas da face. Mas eu quero entrar um pouquinho em cirurgia ortognática, que eu sei que você é cirurgião raiz, e nós temos aí acho que mais 20 minutos de podcast, eu não quero deixar você passar por aqui sem falar sobre isso. Você falou de minimamente. Você olhando não parece ser o cara que faz ortognática minimamente invasiva, mas vai a minha pergunta, o que você acha da técnica e se você é adepto a ela? Mas por que eu não pareço? Porque os caras que são... Eu estou fazendo as minhas pesquisas aqui, todos os caras que têm mais de 25 anos de formação, que é o seu caso, né, na casa dos 30, esses caras não fazem, os caras que... todo mundo que faz são os caras de 10 anos, são os mais recém-formados, assim. Exceção de quem criou a técnica, né, ou quem desenvolveu a técnica. E se eu te falar que eu já faço há mais de 25 anos cirurgia minimamente invasiva? Eu acredito. Sabe por quê? Porque eu faço uma cirurgia minimamente necessária. Sempre foi assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com modismo. Tomar muito cuidado com qual o objetivo final, né? Com o marketing, com o que eu quero por trás disso. A cirurgia ortognática, ela sempre foi uma cirurgia em que você iria fazer a menor incisão possível para eu garantir o melhor sucesso possível. Se eu tiver que aumentar a minha incisão e garantir mais resultado, que se aumente a incisão. Se eu conseguir trabalhar num espaço menor e obter um resultado semelhante, que eu trabalho num espaço menor. Então, tem até um ditado que a gente fala, brincando, fala assim, minimamente invasiva, maximamente complicação. Então vamos tomar cuidado, né? Não tem nada de novo. Lembra que eu te falei
que o que mudou, né? Alguns conceitos mudaram para proporcionar uma menor invasão possível. Então, poxa, antigamente não existia um endoscópio. Era impossível fazer uma artroscopia, concorda? Se não existia o equipamento para aquilo, era impossível. Hoje existe o planejamento virtual. Me proporciona customizar algumas placas. Então, me proporciona eu trabalhar em espaços mais reduzidos. Eu tenho um foco de um foco muito preciso, né? Uma fonte de luz. Me proporciona trabalhar em regiões menores. Eu tenho instrumentais mais adequados. Então, me proporciona trabalhar em espaços menores. Então, o fato de você falar assim, eu faço minimamente invasiva, eu sempre fiz. Só que você vai, em cada caso, diminuindo a sua incisão, e em outros casos, aumentando a sua incisão. Eu não posso fazer com que minha técnica, eu não posso fazer com que o meu caso caiba na minha técnica. Eu tenho que fazer com que minha técnica seja adequada ao meu caso. Dá para você entender? Eu não posso avançar só 3 milímetros a minha maxila para que ela caiba na técnica que eu faço. Eu tenho que usar a técnica necessária para aquele caso específico. Essa frase eu já ouvi aqui várias vezes. Eu faço a minimamente invasiva 100% dos meus casos. Como que você enxerga essa frase com essa técnica da minimamente invasiva? Porque eu até ainda, num outro podcast, eu estava discutindo com outro colega. Eu não sou cirurgião, mas eu falo assim, gente, que é isso aí? Como que é? Porque um vem e fala, não, eu faço 100%. O outro, não, casos específicos. Então eu vou te falar o seguinte, quando eu ouço isso, eu sou muito pragmático nas coisas que eu acredito, né? Quando eu ouço isso, é a mesma coisa que a pessoa falar o seguinte, eu como de garfo e faca, independente do alimento, inclusive sopa. Eu vou comer de acordo com o que eu tenho para o melhor resultado que eu preciso. Então, se eu chego e eu tenho uma técnica que eu posso fazer ela minimamente invasiva e obter um bom resultado, eu vou fazer. Nossa, mas eu faço isso para minimamente invasivo para eu fazer implantes faciais com cirurgia ortognática. Desculpa, é impossível. É impossível eu fazer uma minimamente invasiva e colocar um implante de zigoma bem instalado. Ah, não, mas eu não faço implante de zigoma junto com a cirurgia ortognática. Então, eu estou querendo caber a minha técnica nos meus casos, porque essa é a minha ferramenta de marketing. Está entendendo? Então, eu vou utilizar a melhor técnica para o melhor resultado que eu tenho para aquele paciente. Porque senão, gente, eu vou falar, olha, eu só ando de carro de Fórmula 1, tá? Independente da rua que tiver aqui em São Paulo. Não, você tem que ter um armamentário. Você tem que ter diferentes técnicas que você pode apropriar para o paciente. Agora, eu tenho uma única técnica que eu uso para todos os casos? Não concordo. Eu acho que eu posso priorizar, mas eu não posso estabelecer ela como um fundamento absoluto. Desde quando eu comecei a entrevistar colegas falando sobre a técnica minimamente invasiva, alguns colegas lá atrás começou 100% dos casos, hoje já não é mais 100% dos casos. É engraçado isso, né? Por que será, né? Eu tive em um congresso aqui em São Paulo e eu disse isso. Eu disse, olha, eu tenho colegas que quando eu entrevistei lá em Florianópolis, hoje já, olha, quase 100%, né? Caso específico é igual o alinhador, né? Eu trato 100% dos meus pacientes com alinhador. Né? E é a mesma pergunta cabe para os ortodontistas quando eu tenho essa oportunidade. Alguns ortos falam, não, eu trato 100% dos meus casos com alinhador e tal. Outros falam, olha, tem os casos específicos. Eu não posso eu não posso tecer nenhum tipo de comentário na ortodontia porque eu não sou ortodontista, sim, né? Sim, mas eu conheço muitos colegas que não tratam. Não tratam. Eles falam, olha, eu não consigo ter uma finalização adequada com alinhador. Só com mecânica de bracket. Mas, né, cada um... aquilo que eu vou te falar. Qual que é o critério de sucesso?
Porque o critério de sucesso, ele é muito subjetivo, né? O que é sucesso para você? Se você tirar nota 9, é sucesso? Depende. Para mim, é inadmissível. Eu só aceito 9,5 ou 10. Dependendo se o meu critério de sucesso é 7 e eu acho que 7 está bom, eu vou tirar 6, 5. Então, é que nem eu falo, se um time entra para empatar, ele vai perder. Agora, se um time entra para ganhar de goleada, dificilmente ele vai empatar. Perder, quase impossível. Ele vai, se der um deslize ali, ele empata. Mas perder não, porque ele entrou para ganhar de goleada, ele não entrou para ganhar. Então, depende de qual é o teu critério de sucesso. O que você considera como sucesso, né? Isso se aplica na ortodontia, isso se aplica na cirurgia, se aplica em tudo. O meu critério de sucesso é obter o melhor resultado estético possível para o paciente. Mas para isso eu tenho que usar minimamente invasivo em todos, mesmo que seja em detrimento do melhor resultado estético. Então, o meu critério é outro. O meu critério, na verdade, é propor o melhor resultado possível que eu possa ter para aquele paciente em um one shot, em uma cirurgia. Então, eu faço enxerto de gordura, eu faço enxerto de osso autógeno, muitas vezes, né? Faço do ilíaco, porque os meus movimentos são movimentos desafiadores. Eu faço segmentação, eu faço implantes faciais, eu faço platismoplastia, e às vezes eu tento adequar tudo isso no mesmo procedimento. Dá para adequar tudo isso fazendo um movimento invasivo? Putz, não sei, viu? Os grandes avanços em apneia, por exemplo. Não. Aí é um movimento grande, né? E não é um problema quando eu faço um movimento grande, considerando minimamente invasivo. Imagina só que eu vou fazer um movimento grande anteroposterior, mas eu tenho um contato adequado. Mas imagina que eu vou fazer um movimento grande anteroposterior e vou baixar a maxila uns 7 milímetros. Como é que eu vou querer crer que só 2 plaquinhas aqui na frente vão ser suficientes para aguentar a força mastigatória de um cara com um gap desse tamanho que eu não coloquei osso autógeno? Porque se eu for ter que fazer uma enxertia autógena, para eu colocar uma fixação lá atrás, eu vou ter que ampliar a minha incisão. Ou eu vou ter que fazer uma outra tunelização. Eu já fiz isso, tá? Para eu te falar que eu trabalho minimamente. Eu posso fazer uma incisão pequenininha aqui, eu faço uma outra incisão pequena só para eu tunelizar e passar o parafuso para fixar a placa. Vai ser tão ruim o meu resultado se eu ampliar um pouquinho a incisão? Não sei. Vai inchar um pouco mais. Uma semana, 15 dias resolveu. E eu garanto que eu vou ter estabilidade ali. Que essa é a maior preocupação. É óbvio. Eu não quero reoperar esse paciente. O que você prefere? Risco de reoperar ou um resultado mais rápido de retorno ao... Porque ele fala assim, não, ele retorna rápido ao trabalho. Beleza. Para operar depois de 2, 3 meses de novo. Porque aí teve problema. Faz segmentação com a minimamente também ou não? Dá para fazer, tranquilo. Dá para fazer. Doutor Alessandro Silva, tem muito assunto aqui, cara. Você vai voltar aqui, né? Vai, né? Vamos combinar, vamos combinar. Você vai voltar num próximo podcast com a gente aqui. Antes de a gente finalizar esse podcast, eu tenho ainda mais 3 perguntinhas para você. Essas 3 perguntinhas podem virar 5, mas eu quero começar com uma aqui que a gente faz para todos os colegas. E eu fiz agora recentemente para um colega seu que eu estive lá no Rio, Dr. Omar Campos. E ele é um dos cirurgiões, que eu acho que ele tem dupla formação, se não me engano. Eu não sei se ele é médico também, mas... Eu acho que não. Não é médico. Eu acho que não. É que a formação dele é diferente, né? Ele teve uma formação bem extensa em cirurgia estética da face e tudo, mas a dupla formação eu diria que ele faz rinoplastia e faz cirurgia ortognática. O cara que faz rinoplastia e faz cirurgia ortognática, a gente considera aqui que ele tem uma dupla formação. É verdade. Porque são dois tipos de procedimento que exige do cirurgião uma curva bem acentuada de conhecimento. Nas suas cirurgias, quando o paciente tem essa indicação da rinoplastia, você faz no mesmo tempo cirúrgico ou você faz em tempo separado? Então, de novo, depende.
né? Tudo que é receita de bolo, para mim, não está individualizado, né? Depende do que eu preciso para aquele paciente. Quando você vai associar rinoplastia com cirurgia ortognática, você necessariamente tem que operar rápido. Porque são procedimentos que requerem aí um tempo cirúrgico dedicado para eles, e eu preciso que o paciente inche menos, né? Tenha menos deformação dos tecidos. Então, eu preciso, seria ideal eu fazer uma minimamente invasiva, operar rápido, para ir para o nariz logo direto. Porque imagina o cara abre muito, tem um edema grande, ele vai alterar as estruturas nasais ali de uma forma indireta, né? Mas se eu tenho um objetivo estético envolvido, em que eu vou querer fazer enxerto, em que eu vou querer fazer segmentação, em que eu vou querer fazer implantes faciais, eu prefiro segmentar o procedimento. Então, eu não posso ter tudo na vida. Eu vou ter que fazer a melhor opção do que eu vou querer fazer. Ou eu vou deixar alguns procedimentos para o segundo momento, que não vão envolver a rinoplastia, e vou priorizar a ortognática e fazer ela caber naquele tempo operatório para que as duas ocorram de uma forma segura, ou eu segmento em 2 momentos, tá? Como eu te falei, eu não tenho essa expertise de fazer junto, então eu trabalho com outro colega e chamo, como eu te falei, profissional que tem experiência, né? Chamo um plástico, um amigo meu que faz bem nariz, aí faz junto comigo. Ou eu posso chamar um colega que tenha muita experiência, bucomaxilo e nariz, e aí coopera comigo, porque o meu compromisso é com o meu paciente, não com o meu ego. Quando o meu compromisso for com o meu ego, acabou tudo. Porque aí a ponta final não vai ser o bem-estar do paciente, né? Então, se você perguntar para mim, você faz a cirurgia ortognática junto com rinoplastia? Eu falo sim e não, né? Em alguns casos sim, em outros não. Eu prefiro segmentar e fazer em 2 tempos cirúrgicos. O que você costuma associar com a cirurgia ortognática relacionada à estética? A minha prática diária, que eu associo muito quando tem indicação, e aí de novo, né? Enxerto. Eu faço muito enxerto de gordura, né? Que é a lipoenxertia, não? A lipoenxertia. E aí tem todo um processo para que isso aconteça, né? E aí é motivo de um outro podcast. Eu porque, vi. Cara, é um mundo de detalhes que eu bem difícil isso aí, né? Eu fui estudar sobre isso. Eu vi algumas aulas sobre isso, eu vou te dar um spoilerzinho, né? Quando eu fui montar um curso sobre isso, né, que eu fui dar uma aula, eu fui ver na literatura que a taxa de reabsorção ela variava de 20% a 80%. Qualquer coisa que tem uma variabilidade de 4 vezes mais, alguma coisa está errada. Eu falei, não é possível. Tem algum erro aqui no meio. Deixa eu investigar isso aqui. E aí, fiz um monte de pesquisas, li um monte de coisa a respeito, e aí eu vi que tem várias etapas que vão comprometendo o resultado final. Então, é a mesma coisa. Você quer fidelidade? Então, você tem que saber fazer um bom diagnóstico, você tem que saber fazer um bom registro desse paciente, você tem que operar na cirurgia de modelo bem, você tem que fazer o seu planejamento virtual bom, porque todos esses erros vão acabar chegando na ponta final, que é o resultado, e às vezes vai causar um reop, né? Então, quando você fala do processamento da gordura, tem muitas etapas que vão proporcionar se a tua taxa de reabsorção vai ser alta ou mais baixa, né? Então, enxerto de gordura é um deles. O segundo são os implantes faciais. Eu amo fazer, né? Substitui a gordura pelos implantes? Não, porque são camadas diferentes e quando você precisa de muito volume são os implantes faciais. A gordura ela serve para 2 motivos. Primeiro, volumizar áreas que eu não gostaria de volumizar com implantes faciais, que essa área orbitária para mim é perfeita. E segundo, eu revitalizo o tecido, porque eu estou enxertando célula-tronco junto. E eu mudo inclusive a textura e a coloração, né? Eu tenho até uma aula que é muito legal, ácido hialurônico versus enxerto de gordura, quando usar cada um deles, né? Mas esses são 2 que eu gosto muito de fazer, e o terceiro que eu gosto muito de fazer é o neck lift, né? Platysmoplastia. Um outro grande que você pode associar,
que tem colegas que também fazem isso, é o facelift. Mas, de novo, né? Você tem que operar rápido e o paciente incha pouco. Porque senão você começa a mudar um pouco as estruturas e isso pode comprometer o teu resultado final. Você... Deu para entender? Sim, sim, sim. Eu ainda tenho, eu não sou profissional, mas eu tenho até algumas Consegue, dúvidas. Não, e tenho até algumas dúvidas com alguns procedimentos associados à cirurgia ortognática. Quando você tem, por exemplo, um grande avanço, né, você mexe na questão do tecido mole e aí você vem com a lipo de papada, esses procedimentos nessa região aqui. Então eu tenho até, assim, eu fico pensando, porque quando você movimenta, você mexe no tecido, aí depois você vai e faz. Como que você faz esse planejamento? Como que você consegue entender como que ele vai se comportar e você já faz um outro procedimento em cima? Então, você tem a experiência te dá uma certa previsibilidade, né? Mas é no ato operatório que você vai tomar algumas decisões. É que nem a mentoplastia, né? Eu posso programar 4 milímetros, mas na hora eu posso ficar entre o 2 e entre o 5, entre o 3 e o 5. Então vai ter uma certa variabilidade ali no ato operatório. Mas eu tenho um norte, né? Eu falo brincando que eu me programo para ir para Santos. De repente eu paro em Mongaguá ou em Praia Grande, né? Mas eu não vou parar em Jacareí. Não tem nada a ver. Eu tenho um direcionamento com pequenas variações. Qual material que você utiliza dos implantes faciais? Porque essa pergunta é uma pergunta de todos os alunos quando eu formei algumas turmas de implantes faciais. Qual é o material que é utilizado? Porque todo mundo fala do PMMA, outros falam do gesso, né? Do gesso cirúrgico. E você? O que você usa e o que você acredita que dá mais certo? Acho que eu falei isso, né, no making off lá que a gente estava conversando, né? A vantagem de você ter cabelos brancos ou poucos cabelos, como no meu caso, né? Os meus amigos vão adorar isso. É que você já passou por tudo, né? Por muita coisa. Então eu já utilizei todos os materiais que você possa imaginar. Desde titânio, polietileno poroso, polietileno liso, PMMA, tudo, né? Eu acho que o mais versátil que tem hoje é o PMMA. Tá? Que é aquele que você manipula no consultório. Ou vem pronto. Não. Você pode o gesso cirúrgico, é esse? Não é gesso, é um polimetilmetacrilato, é uma resina. É uma resina. É uma resina, diferente de gesso. Né? Mas tem esse do gesso, que é um pozinho e tal, é esse daí. As pessoas podem falar, mas não é gesso. Que usa na ortopedia. É um polimetilmetacrilato. É uma resina. É que eu não sou profissional. Não, sim. Eu só estou falando para... Né? É uma resina. E você pode manipular no centro cirúrgico ou você pode customizar. Existem áreas que eu até acho que ok você manipular e colocar. Só que vão ter uns senões, né? Então, tipo paranasal, manipular e usar lá na hora, até que ok. Acesso direto, dá para você manipular na hora, tudo. Fazer um ângulo de mandíbula, impossível. Manipular e fazer lá na hora, no ângulo, não, impossível, porque o próprio tecido vai deformar a resina quando ela estiver na fase plástica borrachoide, né? Zigoma também é difícil. Você garantir ali um volume que você queira e uma simetria. Então, eu particularmente não gosto. Pode ter colegas que sejam extremamente habilidosos para fazer, mas eu não gosto. Né? Eu gosto de customizar. Até porque o custo ele também não é um absurdo. Né? Você diminui um pouco o teu ticket médio e propõe o melhor para o seu paciente. Né? O problema, às vezes, de você manipular na hora é o monômero residual. Esse é um problema. Porque você tem uma alta liberação de monômero residual quando você está manipulando na hora. Que é contaminação. Não contaminação. Que você ter problema na hora. É o líquido. O líquido é o monômero. Que é o líquidozinho que vem lá. Ele vai liberar o monômero que tem por vaporização e vai ter uma liberação lenta. E depois de um certo tempo, essa liberação vai diminuindo. E esse é altamente citotóxico. Entendeu? Então, eu não gosto de que isso aconteça, sendo que eu tenho uma oportunidade de fazer de forma customizada. Então, eu sempre prefiro fazer customizado. A única área que eu me aceito não fazer customizada é paranasal. Tá? Mas isso, veja, são critérios pessoais. Né? Então, Alessandro, de verdade, eu prefiro não cobrar honorário. Eu passo só o valor da prótese para poder passar para o paciente.
se eu estou associando na ortognática. Mas eu não abro mão de fazer customizado. E você faz separado isso sem estar associado à ortognática no consultório, por exemplo? Faço. Né? Mas aí tem algumas técnicas para você usar no consultório. Né? Então, eu fazer zigoma com paranasal, dá para fazer no consultório. Não tem problema. Ângulo dá também. Mas vai ter que infiltrar durante o... Porque eu vou ter que soltar a cinta pterygomastetérica, né? E às vezes ali eu vou ter que ir infiltrando para dar conforto para o paciente, né? E para eu fixar por intrabucal, eu vou ter que fazer uma extensão dessa prótese para me facilitar a fixação por via intrabucal. Entendeu? No centro cirúrgico eu uso o trocar, já fixa direto. Num paciente que fez ortognática, jamais você faria no consultório para fazer ângulo. Num paciente que já fez cirurgia ortognática. Faria também ou não? Não, eu faria. Sabe por quê? Porque num paciente que já fez cirurgia ortognática, é um paciente que entenda, a questão do ramo, ela está virgem, porque eu não fui até lá. Né? Como ele tem as placas, eu posso usar inclusive as placas como um template para garantir que eu estou na mesma posição. Legal. Tá entendendo? Essa referência é boa. Então, não é um problema. Eu uso ela como template, ela vai encaixar nas placas, eu falo, beleza, se aqui está encaixando, lá atrás está encaixando também. Então me facilita até. Então eu não vejo isso um problema, tá? Você substituiria uma mentoplastia de implante por um implante por uma mentoplastia de cirurgia ortognática? Então, é sempre assim, parece que eu sou vaselina, né? Mas não é. Não é. Nem sempre. Às vezes. Não é uma regra Então eu vou te dar um exemplo. O que a cirurgia ortognática faz? Basicamente, ela é uma cirurgia para posicionamento. Eu tiro o osso daqui, eu coloco ele aqui. Concorda? A cirurgia ortognática modifica forma? Provavelmente não. Ela pode modificar a forma da maxila, quando eu segmento. E da mandíbula? Provavelmente não. Ela modifica a forma da mandíbula de uma forma um pouco mais homogênea. Então, eu posso fazer um mandibular narrowing, que é uma técnica que eu corto na linha média e faço isso aqui, né? Eu encurto ela. Os implantes faciais, ele tem como característica eu modificar a forma também. Eu posso desenhar. Como é que eu faço para transformar o queixo de um homem num queixo feminino? É fácil. Plastia. Eu vou desgastar, porque ele é queixo quadrado. Como é que eu faço para transformar um queixo feminino no masculino? Só com mentoplastia? Impossível. Eu tenho que ter implante facial. Sim. Entendeu? Como que eu faço para avançar 8 milímetros um queixo que a dimensão entre as corticais só tem 6? Impossível. Porque senão ele vai perder contato. Só tem 6 milímetros. Eu quero avançar 8. Então a indicação não é mentoplastia. A indicação é implantes faciais. Então você entende que nem sempre depende do que eu quero. Eu quero modificar forma e posicionamento, então implantes faciais é melhor. É só posicionamento? Quem sabe pode ser os dois. Entendeu? Tem um podcast só de implantes faciais que a gente faria tranquilamente. E tantas outras áreas que você atua aí que provavelmente você vai voltar assim, a gente já vai deixar na agenda para a gente falar um pouco mais sobre isso. Para finalizar, agora eu finalizo, viu, gente? As minhas 3 perguntas, elas sempre vai longe. É igual o pastor quando só se tiver café depois, hein? É igual o pastor na igreja. Ele fala assim, gente, eu já estou terminando a pregação, né? Eu vou na igreja 5 minutos, é 1 hora. Para finalizar, professor, eu queria que você falasse do momento da bucomaxilo com relação... Não tinha pauta, viu, gente? Tudo isso aqui foi fazendo... o nosso podcast foi debate pronto. Com relação a autorizações de cirurgias, né? Como que você enxerga esse momento? Você passou aí por várias etapas, né, da bucomaxilo, né? Estamos falando de quase 30 anos. E os colegas que vêm aqui dizem que esse talvez seria um cenário da bucomaxilo nesse sentido de questão de autorização, de descaso com os pacientes, com relação a casos que pacientes têm indicação de cirurgia e material que não é autorizado, enfim. Esse cenário, eu queria que você falasse como você enxerga esse momento e o que você espera do futuro nesse sentido da bucomaxilo. Boa pergunta, né? Você estava perguntando para mim, eu estava lembrando da época que eu estava entrando no estágio, não era nem residência, no estágio que eu fiz um estágio na Unesp, né? E até é interessante falar porque
E eu me formei numa faculdade particular em Santos, na Unimes, né? E depois da Unimes eu tive a oportunidade de rodar as 3 públicas, né? Eu fiz A Unesp, USP, né? Unesp, Unicamp e USP, né? E tinha um professor, né, lá da Unesp, na época que o doutor Antenor era diretor. São José dos Campos. São José dos Campos, né? Que o nome dele era Edgar, né? Ele, uma vez eu estava comentando com ele e falando sobre a especialidade, né? Sobre essa especialidade que eu queria fazer, e a queixa dele, 25, 30 anos atrás, né? Era a mesma que a gente tem hoje em dia para chegar nesse ponto que eu vou chegar. Ele falou que, na época que ele foi se formar, para você ser cirurgião, você inicialmente já era, antes de fazer. Porque você já preenchia alguns requisitos internos de dedicação, foco, respeito, de amor ao próximo. E não estou sendo piegas, não, é uma verdade, né? Porque eu sou cristão e, como cristão, você tem os seus princípios estabelecidos. Isso não quer dizer que você não vai deslizar. Sim. Você vai deslizar. Sim. Só que aquilo vai te incomodar. Sim. Porque você vai querer retomar o teu rumo, né? O problema é que, quando eu escolhi a profissão, na minha época, a gente escolhia por sacerdócio. Eu escolhia porque eu amava fazer cirurgia. E eu sabia que o retorno financeiro era uma consequência. Depois de um tempo, as pessoas faziam pelo retorno financeiro e não porque elas gostavam. E aí começou a ter os absurdos no mercado, né? Absurdos de sobreindicação, absurdos de não conduzir bem o paciente. E aí começou a surgir um problema de operadora, no sentido também de tentar equalizar isso. Então, a operadora hoje, em que ela não autoriza a cirurgia, isso compromete a atividade profissional, né, do indivíduo. Então, imagina, eu sou cirurgião. Se a operadora hoje chegar para mim e falar assim: Alessandro, você não vai mais conseguir operar em centro cirúrgico. Eu vou falar: gente, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, porque eu nasci para isso. Eu simplesmente sou cirurgião e eu não tenho outra coisa para fazer. Não tem outra opção. É isso que eu faço. Foi para isso que Deus me fez, né? Quando o cara está visando só o fator financeiro, é que nem gafanhoto, né? Ele esgota o recurso aqui, quando ele viu que o recurso esgotou, vai para outra. Vai esgotar o recurso, vai para outra. Então, hoje, o cenário que a gente vive, eu acho que é um pêndulo, sabe? As coisas estavam muito fora do controle. Então, de cá, ela foi para cá, fora do controle, porque você não consegue trabalhar, né? E eu acho que em algum momento vai haver o equilíbrio, né? E aí, só os mais persistentes é que vão ficar quando esse equilíbrio chegar. E eu acredito que esse equilíbrio vai chegar próximo, vai chegar logo. Porque se esse equilíbrio não chegar logo, a sociedade sofre, porque não vai conseguir operar, e os profissionais não vão conseguir trabalhar também. E isso não é só bucomaxilo, né? Era médica, inclusive. Não é só o bucomaxilo que não consegue autorizar uma cirurgia. O médico também não consegue. Sim. Ele não consegue trabalhar, sabe? E isso é desumano. Isso é desumano com um profissional que estudou a vida inteira, pelo paciente, e é desumano com o paciente, que não pode ter o melhor atendimento possível. Então, eu acho que essas coisas vão ter que se equilibrar. Quais cursos que você tem ministrado e o que você tem de curso? O Alessandro tem mentoria? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte acadêmica. Olha, a gente tem o FaceSteam, né? E nisso envolve uma plataforma que eu estava falando para você, estou dando um spoilerzinho, né? Essa plataforma vai sair agora em novembro. Não sei se o podcast vai sair até lá. Mas vai ser disruptiva e lá a gente vai ter um hub, na verdade, de apoio ao profissional no seu desenvolvimento profissional, que vai desde a graduação até a aposentadoria. Todos os cursos que você tem estão dentro dessa plataforma? Eles estão ligados a essa plataforma. Tá. Então, a gente tem mentorias, tem fellowship, tem os cursos e-learning, né, que são os cursos online, né? Mas dos segmentos que eu, Alessandro, dou hoje, eu dou de neck lift, bléfaro e implantes faciais, né? E queiloplastias também.
Quando você fala de queiloplastia, você envolve lip lift, corner lift, ácido hialurônico, né? Eu entender o lábio como uma estrutura global. O que eu posso fazer nesse lábio? Porque às vezes é um procedimento que às vezes fala assim, eu faço só lip lift. Eu acho que não envolve o entendimento das alterações labiais como um todo, né? Você pode alterar o lábio através de biovolume, você pode alterar o lábio através de um corner lift, você pode alterar o lábio através de uma toxina, de um preenchedor ou de um lip lift. Então, resumidamente, queiloplastias, né? Neck lift, lipoenxertia, né? E implantes faciais e blefaro. Eu não vou falar mais a última pergunta, mas eu vou perguntar. Sofreu muito preconceito na bucomaxilo quando você começou a fazer as cirurgias estéticas? Porque a bucomaxilo tem o raiz, o cirurgião que faz ortognática, trauma, TM. A hormonização não é muito... Você está dizendo no meu começo ou da estética? Da estética, porque quando você começou, você é um cirurgião raiz. Aí quando você começou a fazer a estética, aí tem os cirurgiões que falam, mas peraí, a gente não foi... Meus amigos falavam que eu era design de sobrancelha. Eles devem escutar o podcast. Tem uns aí que não vou falar o nome, hein? Aqui, agora essa aqui mudou. Eu vou falar o teu nome aqui, você vai ver, vai se arrepender. Falava que fazia design de sobrancelha, que eu fazia limpeza de pele e por aí vai, né? Mas, veja, você não tem como obter um patamar diferente de resultado. Será que ele se arrepende hoje de ter falado isso? Você... Se arrepende, mas não na minha frente, né? Eu acho que por trás, sim. Mas, veja, você não tem como alcançar outro patamar de resultado se você não tiver essas complementações finas, né? E não dá, é inadmissível o cara falar assim, eu sou cirurgião de trauma. Tudo bem, mas a sua sutura vai ser como? Com fio 3.0? Ou você vai suturar intradérmico e fazer uma sutura estética? Não, eu faço uma sutura estética. Então você se preocupa com estética, mesmo sendo um cirurgião de trauma, né? Então não tem como dissociar, não tem. E de novo, eu vejo o seguinte, eu já verifiquei, já percorri essa trajetória inteira. Antigamente, a cirurgia ortognática, os pacientes chegavam e a gente falava o seguinte, sua cirurgia é funcional, viu? Estética é brinde. Como se fosse até uma desculpa para eu pecar na parte estética, né? E isso era o jargão de todo mundo. Hoje é inadmissível. Porque eles vêm procurando estética. Obviamente, tendo um problema funcional, mas procurando estética. Então, antigamente, só tinha planejamento analógico, certo? Montagem em articulador, modelo, fazia resina. Eu ficava tudo sujo lá de pó de resina, tudo. Hoje, concorda que é meio inadmissível eu não incluir o planejamento virtual numa cirurgia ortognática? Até o paciente, ele tem informação. Fala, doutor, você mexe com cirurgia, planejamento virtual? Sim, óbvio, né? Eu já faço isso há mais de 10 anos. Em pouco tempo, do jeito que a informação ela circula, os pacientes vão procurar profissionais que dominem técnicas estéticas. E esses profissionais que não dominam técnicas estéticas, eles vão estar fora do mercado. Eu tenho certeza disso. Não tenho dúvida. Porque o profissional vai chegar e falar assim, doutor, o senhor faz corrigir papada? Não, isso eu não faço. Então, desculpa. Eu já tive paciente no consultório, de verdade, que ele me procurou e falou assim, olha, eu procurei o senhor porque eu sei que o senhor tem esse viés mais estético, assim, né? E eu estou procurando isso, entendeu? Então, eu fico de bobeira quando eu vejo um cirurgião bucomaxilo que não se interessa por essa área, porque isso faz parte, complementa, né? E você fez um comentário, só para terminar, que teve um colega que eu conheci e ele chegou para mim isso lá atrás, né? E ele chegou para mim e falou assim, Alessandro, eu acho que esses procedimentos estéticos têm que ser feitos por um médico, na medicina. Eu falei, eu adoro, né? Porque eu vou só pegando, né? Eu falei, então tá bom. Então você está dizendo para mim que o caminho é fazer medicina, concorda? Ele falou, sim. Eu falei, então você vai ter que fazer 6 anos de medicina. E você, depois do 6º ano de medicina, você vai estar melhor do que um cara que está fazendo um fellowship em cirurgia estética da face. Não, eu tenho que fazer cirurgia plástica. Eu falei, beleza, concordo.
Mas quando você sai da cirurgia plástica, você vai aprender de forma geral. Nem sempre você vai estar com uma expertise muito aprofundada. Você vai ter que fazer um fellow em cirurgia plástica. Não, eu quero fazer todo esse caminho. Eu falei, legal, muito bom, concordo contigo. Apoio total, acho que você está perfeito. Mas, se amanhã o Conselho Federal de Odontologia liberar a cirurgia estética da face para o bucomaxilofacial, você vai fazer? Ele, lógico, né? O Conselho liberou. Eu falei, então você é um imoral. Você não tem conexão com a verdade. A tua verdade ela é fluida. Se você acha que o caminho é só esse, faça só esse caminho, mesmo que o Conselho libere. Concorda comigo? Não mude porque houve uma mudança na legislação. Não é o que eu acredito. Quer dizer que se amanhã o governo fala assim, é possível, eu vou liberar o aborto, agora eu vou começar a abortar? Eu não concordo. Havendo a liberação ou não. Porque isso é a minha linha do que eu acredito. Você está entendendo? Então, eu acho que o que falta um pouco aí para as pessoas é consciência e ter um pouco mais de consistência com o que ela acredita. Eu queria que você finalizasse para essa câmera da direita, que agora nós mudamos a sua câmera, deixasse um recado. Hoje nós temos cirurgiões bucomaxilo que nos acompanham aqui na BucoCast, alunos de graduação, residentes, né, em peso. Quando eu vou aos congressos, eu sei do que está acontecendo aqui nesses podcasts, nesses eventos, que as pessoas chegam até a gente. Então isso tem assim sido uma forma de nós cada vez mais procurar trazer as pessoas certas aqui, que têm a referência, que têm contribuído, né, com a especialidade, disseminando conteúdo, enfim. Eu sei que você é uma sumidade dentro da especialidade. Eu queria que você falasse para essa nova geração, né, que está buscando a formação dentro da bucomaxilo, se tem alguma receita, alguma dica, o que você poderia deixar para os nossos futuros cirurgiões aqui nessa mensagem final. Olha, eu acho que a minha mensagem é não desista do seu sonho. Então, se você tem um sonho, persegue ele, porque às vezes no primeiro deserto que você passa na sua vida, você vai desistir da sua trajetória, né? José do Egito, para ele se tornar faraó, ele teve que primeiro ficar como escravo 12 anos. Então, a questão é, você está preparado para ficar no deserto, ficar como escravo 12 anos? Se você tiver, um dia você pode ser o faraó do Egito. O governador. Então, o governador, né? Me corrigiu. Então, assim, não desista do seu sonho. Persista porque uma hora ele vai chegar. Você pensou em desistir na residência quando você estava lá no... Eu sou... Porque tem uns caras que pensaram em desistir. Eu vou te falar, eu sou, sabe Rock Balboa? Pode bater mais, que não tá doendo nada. Tá sangrando, mas não tá doendo nada. Eu nunca, em nada, na minha vida, pensei em desistir. Torceu para dar errado alguma cirurgia dos seus professores lá para você ver como que eles iam resolver? Eu não posso falar, né? Dr. Alessandro Silva, um prazer imenso recebê-lo aqui no canal da BucoCast. Conte sempre com a gente. Nós estávamos conversando aqui antes, né, nos bastidores. Estamos à disposição. Estamos em São Paulo, aqui próximo, né? Você tem consultório aqui no Itaim Bibi. Quando precisar. Obrigado. Não só para a gente fazer esse bate-papo, mas aqui é o nosso estúdio, a nossa casa. FaceSteam, quando tiver lançamento, quando tiver o próximo do congresso, enfim, tiver novidade. Lauriano já esteve por aqui, né? Também nós deixamos de portas abertas, será um prazer, viu? Obrigado mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês. Eu vi o início do BucoCast aí, eu falei que quando virar Flow, não esqueça de mim, me chama de novo. Obrigado, viu, meu amigo? Obrigado, viu? Um abraço. Você que nos acompanhou pelo canal da BucoCast, ainda não é inscrito, vai lá, se inscreva no nosso canal. Vamos estar colocando, né, o link do Dr. Alessandro Silva, né, no seu Instagram, enfim, qualquer dúvida que você tenha, para você tirar suas dúvidas também. Nós agradecemos aí a participação de todos. O nosso muito obrigado e até o próximo episódio.